Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez neste nosso espaço, neste ponto de encontro semanal que a Safeliz nos oferece para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e tenho imensa alegria em saber que vocês estão aqui comigo a cada semana, não só presentes nos canais da Safeliz, mas também compartilhando esta mensagem com muitas pessoas que de outra maneira não poderiam receber este conteúdo. O link que aparece aí na tela, você já sabe, você se fizer a sua inscrição nele, você vai receber diariamente as mensagens da Safeliz, dando para você novidades da editora e ao mesmo tempo o acesso direto ao estudo diário da lição, e lá no sábado eles postam o resumão, a lição da semana completa. Nós estamos avançando neste trimestre, que é o último trimestre de 2025, e olha como o tempo vai passando. Já estamos avançando aqui pelo mês de novembro, estamos nas lições de fé do livro de Josué e chegamos à lição de número 7. E isso nos leva a pensar que logo já vamos estar no final do ano. Que coisa tremenda, como os dias vão passando muito rapidamente. Lição de número 7, que tem como título Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. E antes então de irmos para o estudo, vamos separar aquele momento inicial para o estudo da lição, que é um símbolo daquilo que nós fazemos depois a cada dia. Cada um de vocês, antes de estudar, curve sua fronte, ore ao Senhor, e aqui no início e lá no final, nós faremos a oração coletivamente. Feche seus olhos, curve sua fronte. Senhor Deus, Pai nosso, nós te agradecemos pelas muitas manifestações de teu amor e de tua bondade. E agora que vamos iniciar o estudo da lição de número 7, abençoa-nos, dando-nos entendimento, sabedoria, mente capaz de captar as lições e também de conservar as lições aprendidas e disposição para viver segundo os princípios da tua palavra. Minha oração, Senhor, eu apresento em nome do Senhor Jesus em favor de todos aqueles que se conectam conosco, pois assim nós rogamos hoje e sempre. Amém. O texto, o verso para memorizar, vem de Mateus 6,33, um verso muito conhecido de nós todos, e diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Nós vamos fazer uma menção um pouquinho mais direta à mensagem desse texto na lição de domingo. Nesta semana, diz aqui o autor, nós vamos estudar alguns momentos importantes durante a conquista da Terra Prometida, especialmente aqueles momentos nos quais, mesmo em meio à guerra, Israel se consagrou ao Senhor, ainda que tivessem que enfrentar perigo iminente e estar ali no meio de gente que certamente se tornariam seus inimigos, porque não se curvaram, não se entregaram ao Deus de Israel. Nós vamos analisar nesta semana alguns rituais muito significativos, rituais bíblicos como a circuncisão, a Páscoa. Vamos também destacar não só os rituais em si, mas destacar também os elementos proféticos contidos nesses rituais que apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ainda relembrar altares que foram erigidos e os seus significados, e também vamos recordar quando a tenda da congregação, o tabernáculo, que durante 40 anos os havia acompanhado na peregrinação do deserto, agora encontraria um lugar de repouso também na Terra Prometida. Esses são os elementos que nós vamos estar considerando aqui nesta lição, e eu espero que seja uma experiência bastante proveitosa, bastante animada para vocês, como tem sido para mim. E desta maneira colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para a lição de domingo, quando vamos estudar o primeiro rito, que é a circuncisão. O texto que serve de base para esta porção é Josué 5, 1 a 7, e a lição tem como título Primeiro a Aliança. Eu quero
começar lendo um texto de Ellen White que aparece na lição, nos textos de Ellen White que estão geralmente numa seção da lição dos professores quando se encomenda a esse tipo de lição. Quero localizar aqui a página 48, um texto do Patriarcas e Profetas, página 424, e eu achei muito interessante a ideia esta que eu também não conhecia, não havia registrado esse fator histórico. Diz assim Ellen White: a uma pequena distância do Jordão, os hebreus montaram seu primeiro acampamento em Canaã. Ali, Josué circuncidou os filhos de Israel. É a porção que vamos estudar. Está escrito isso em Josué 5:3. Eles acamparam em Gilgal e também celebraram a Páscoa, que vamos estudar na lição da segunda-feira. Josué 5:10. Agora vem um detalhe que para mim foi novidade e não sei se para você também. A suspensão do rito da circuncisão desde a rebelião em Cádiz tinha sido um testemunho constante a Israel de que sua aliança com Deus, da qual a circuncisão era um símbolo designado, tinha sido rompida e invalidada. Olha que detalhe interessante. Desde a rebelião de Cádiz, Deus orientou para que a circuncisão não fosse mais praticada, porque naquela ocasião Israel se voltou contra o Deus da aliança. E ele continua, isso vale para a lição da segunda-feira. E a interrupção da Páscoa, o memorial da sua libertação do Egito, provava o desagrado do Senhor pelo desejo que haviam manifestado de voltarem à terra do cativeiro. Então, aquele que era o ritual que comemorava a comemoração da libertação do cativeiro, também foi suspenso porque eles manifestaram mais de uma vez o desejo de voltar para o Egito. Irmãos, eu confesso que não havia tentado isso. Então, quando nós lemos Josué capítulo 5, primeiramente os versos que retomam a circuncisão até o verso 9, depois os versos que retomam a Páscoa, 8 a 10, nós nos damos conta, nos deparamos com esse comentário de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. Então, não é que eles esqueceram, Moisés jamais esqueceria, mas foi uma ordem divina para que ambos os ritos, circuncisão e Páscoa, fossem interrompidos até que Israel se conscientizasse da importância e da validade da aliança de Deus com aquele povo. Que coisa impressionante. Vamos falar um pouquinho sobre a circuncisão. Bom, a circuncisão era uma prática no Antigo Oriente e se pode ser constatada desde o terceiro milênio da existência da humanidade. Então, praticada por várias sociedades. Então, isso não era uma coisa apenas específica do povo de Israel. Nesses grupos, o povo marcava uma transição importante. Então a circuncisão servia para isso, como o início da vida adulta, do casamento. Mas na aliança de Deus com Abraão, a circuncisão foi designada como um sinal de compromisso e identidade. Gosto muito dessa palavra, é uma das preocupações da nossa liderança mundial, da Associação Geral, que o nosso povo esteja unido e reconheça a sua identidade. Já no Novo Testamento, a circuncisão ela é apresentada como um símbolo de separação do povo judeu, mas não é exigida dos cristãos. Não é exigida, não é obrigatória para os cristãos. E Paulo faz um apelo para que a circuncisão, a mais importante, era do coração, ecoando uma palavra do profeta Jeremias, capítulo 4, verso 4, essa expressão de Paulo pode ser encontrada em Gálatas 6,15 e Colossenses 2, de 11 a 13, no próprio Atos 15. Mas quem menciona isso no Antigo Testamento é Jeremias, fazendo um apelo para que o povo buscasse a circuncisão do coração. Nós, como adventistas do sétimo dia e outros cristãos também, nós entendemos que o batismo, o rito do batismo, como um símbolo, ele
de participar da morte e ressurreição de Cristo, ele é também um símbolo de pertencimento à nova aliança, proclamada com o sangue de Cristo, ao invés de ser a circuncisão. A prática da circuncisão ela estava intimamente relacionada à vinda do Messias prometido. Uma vez que Jesus veio, ela perdeu a sua validade e ela foi substituída pelo batismo. E uma vez que Jesus veio, como já mencionamos, o sinal físico ele perdeu a sua validade e tornou-se então substituída pelo batismo, símbolo de pertencimento ao povo de Deus. Embora ainda existam diferenças entre circuncisão e batismo, mas há elementos espirituais, como a identidade do povo de Deus, que merecem ser analisados e estudados, e por isso, logo no início da chegada na Terra Prometida, quando o povo se reconsagrou a Deus, quando os elementos da aliança, o compromisso daquela segunda geração de cumprir a aliança foram mais uma vez feitas diante de Deus, então o rito da circuncisão foi tomado, e aqui é interessante porque Deus orientou, olha, faça facas de pederneira, facas de pedra, isso vai estar no verso, aonde que está isso aqui, gente? Eu vi e agora não estou achando, deixa eu ver aqui se eu acho rapidamente. Aqui, deixa eu ver, olha que coisa. Bom, eu não achei aqui, fico devendo essa para vocês. Fui mencionar uma coisa que eu acabei não achando. Então, o interessante aqui é que a orientação foi dada, essas facas de pedra, de pederneira, eram facas de pedra, mas eles se expuseram, irmãos, porque 3 dias, pelo menos, eles precisavam para se recuperar da dor, eles se expuseram a um perigo, porque poderiam ser atacados, poderiam ser tomados por inimigos, mas isso realmente não aconteceu. E quando Josué cumpre aquilo que Deus prometeu, então o verso 9, vou pedir para a produção colocar aí, por gentileza, o verso 9. Irmãos, achei o dito cujo verso. É o capítulo 5, verso 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pedreira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Mas o texto que eu quero pedir para a produção colocar é o 5:9, que encerra esta sessão e diz assim, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Esta cidade de Gilgal, que nós não temos muito certa a sua presença, sabemos que eles estavam acampados a uns 8 quilômetros do Jordão e a pouco menos de 2 quilômetros de Jericó. O significado da cidade Gilgal é rolo, então alguma coisa que está passando, alguma coisa que está chegando e vai passando, então o nome daquela cidade passou a ser assim, ele foi o acampamento provisório do povo de Israel. Mas essa expressão que nós lemos ali, Deus tirou o opróbrio do Egito, então a retomada do rito da circuncisão em relação ao opróbrio do Egito era a libertação, a ideia, a recordação de que eles não eram mais escravos e não deveriam jamais desejar a voltar ali. O opróbrio da escravidão havia ficado de lado e eles agora renovavam a sua compreensão da identidade de povo de Deus, tendo como símbolo o rito da circuncisão. E fica para nós o apelo de nós considerarmos a importância, irmãos, de termos o nosso coração circuncidado. Um outro aspecto que vale a pena nós lembrarmos é os elementos espirituais do batismo que nos ajudam a lembrar que um dia nós aceitamos ser mergulhados, a sermos batizados como Cristo foi batizado, morrendo para uma vida de desconformidade com a palavra de Deus e sendo ressuscitados como Cristo foi ressuscitado para viver em novidade de vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Que seja essa a nossa experiência. Se eu estou falando para alguém aqui que não é batizado, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, e falando para os muitos membros de nossa igreja espalhados aí pelo mundo todo que acompanham os canais da Sa Feliz, que nós possamos a cada dia renovar a nossa experiência espiritual com Deus e desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a segunda-feira, onde nós vamos considerar a retomada do rito da Páscoa, que é justamente o título da lição para a segunda-feira, a celebração da Páscoa. A segunda atividade que
É importante ela estar aqui no verso 10, vou pedir para a produção colocar para nós. Diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, normalmente ao pôr do sol, nas campinas de Jericó. Então, eles estavam nas proximidades de Jericó, e ali, de acordo com o calendário previsto para isso, o primeiro mês, então o 14º dia, à tarde, ao pôr do sol, celebraram a Páscoa. Aconteceu conforme as instruções dadas por Deus. O significado simbólico da observância da Páscoa, ele é especificamente enfatizado. De que forma? Veja, irmãos. Primeiro, os eventos no livro de Josué vão refletir as orientações dadas no livro de Êxodo. A Páscoa remete também à noite da 10ª praga, quando os primogênitos foram mortos. E o cordeiro pascual que estava sendo morto em cada casa ou na junção de famílias, era um símbolo de que os primogênitos de Israel não morreriam porque alguém morreu no lugar deles, aquele cordeiro inocente, que também era um símbolo da salvação do Cordeiro Pascual que deu a sua vida por todos nós. Mas essa era a lembrança. A Páscoa, portanto, era a lembrança de que com esta proteção de Deus, com esta salvação de Deus, com esta libertação vinda de Deus, eles deixaram a vida de cativeiro. A história da segunda geração, que começa ali no deserto, continua pela travessia do Jordão, que envolve a circuncisão, como acabamos de ver, e a celebração da Páscoa, levou ao momento crucial em que outra intervenção miraculosa do Senhor era esperada contra os inimigos de Israel, que eram os habitantes de Canaã, juntos com todos os atos anteriores, praticados por este Deus poderoso. A celebração da Páscoa, da mesma maneira como marcou a saída do Egito e deveria ter marcado o início de uma vida de liberdade, mas eles peregrinaram pelo deserto. Mas a celebração da Páscoa, aqui já nas terras da promessa, marca o início de uma nova história para o povo de Israel. O símbolo do Cordeiro Pascual, a festa da Páscoa, também apontava não só para aquilo que havia acontecido no passado, a saída do Egito, o êxodo, a libertação da escravidão egípcia, mas também apontava para o cumprimento antitípico do Cordeiro de Deus que nos resgatou da escravidão do pecado. Então, olha que interessante. O povo de Israel, ao celebrar a Páscoa, olhava para o passado, relembrando a libertação do cativeiro do Egito, saindo em liberdade para a terra da promessa. Na última Páscoa que Jesus tomou com seus discípulos e na instituição da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor, este ritual que substitui a Páscoa para o cristianismo, da mesma maneira ele nos faz olhar para o passado, relembrando o sacrifício de Cristo na cruz. E nisso nós nos conectamos com o povo de Israel no passado. Se lá no passado eles olhavam para o Calvário que estava para vir, hoje nós olhamos para o Calvário que já aconteceu. E qual é então o evento que está à nossa frente para o qual nós olhamos? É a redenção final prometida por Jesus, a volta do Senhor Jesus, quando celebraremos com Ele, conforme Ele disse para os discípulos, a nova ceia nos portais adentro da eternidade. Que simbologia linda, que coisa maravilhosa, esta compreensão, esta visão que nós podemos ter de, ao olharmos para o passado, enxergamos o mesmo evento que os israelitas enxergavam olhando para o futuro. Então, a cruz do Calvário é o centro que nos une. E a partir daqui, da celebração da Ceia do Senhor, nós olhamos para aquele dia quando o Senhor vier nos buscar e juntos celebraremos a eternidade com alegria para todo sempre. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça. Na terça nós vamos considerar, agora vamos avançar aqui para o capítulo 8, onde vamos considerar a importância do altar. A lição nos diz altares de renovação. E é interessante, irmãos, que a primeira menção que a Bíblia faz a um altar
explicitamente está em Gênesis capítulo 8, 20, na saída de Noé e sua família da arca ali. Esse texto diz que Noé erigiu um altar. Mas está implícito a existência de um altar quando Deus sacrificou os 2 primeiros cordeiros de substituição para Adão e Eva, dos quais Deus fez peles, vestimentas de peles. E também está implícito em Gênesis, isso está em Gênesis 3, 21, e em Gênesis 4, 4, o sacrifício oferecido por Abel também está implícito ali, o altar. Mas especificamente, explicitamente, a primeira menção ao altar está em Gênesis 8, 20. Na época dos patriarcas, aqui nos é dito o seguinte, que os altares haviam marcado o caminho das suas peregrinações. E também se tornaram representações concretas de que aquele território que havia sido prometido a Deus os pertencia. Não tomariam posse naquele momento, mas um dia eles voltariam. Agora, ao Josué erguer um altar, os israelitas estavam testemunhando o cumprimento dessas promessas feitas aos antepassados. Nesse caso, a construção do altar era o cumprimento também das instruções dadas a Moisés, conforme podemos ler em Deuteronômio 11, 26 a 30 e 27, 2 a 10. E aqui nos é feita uma menção ao texto de Josué, capítulo 8, versos 30 a 35, quando a minha Bíblia traz aqui o subtítulo Renovação da Aliança, e diz que Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Vou pedir para a produção pôr aí o verso 32, por favor, produção. Coloque para nós aí, Josué 8, 32. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Olha que interessante, irmãos. A lição aqui vai nos dar conta de que esse texto, esta renovação da aliança, proclamada no capítulo 8, versos 30 a 35, exatamente num contexto de guerra, de batalha, quando mais uma vez eles também poderiam ser surpreendidos por inimigos, leva a nossa mente para a adoração. Josué, com isso, nos remete a um dos temas centrais, teológicos e mais importantes destacados no livro de Josué, que é a tarefa de conduzir Israel à obediência da aliança. Então, esta renovação, ela está no centro do livro, e esse papel que ele recebeu como designação no capítulo 1, ele vai sendo percebido o seu cumprimento ao longo de todo o livro. Essa mesma responsabilidade vai ser refletida na despedida que Josué faz no seu discurso registrado no capítulo 24. Apesar de que a guerra tinha o seu lugar, a importância da conquista, havia algo mais ainda fundamental. E esse algo mais fundamental era que todo o povo de Israel renovasse o seu compromisso de lealdade às exigências da lei de Deus. Que coisa impressionante isso aqui, eu fiquei realmente impressionado. Aqui a lição nos diz, o Dr. Barna nos coloca, irmãos, que Josué, ele escreveu uma cópia da lei em grandes pedras caiadas, distintas das pedras do altar que foi erigido ali. Assim, essas pedras, que provavelmente continham os 10 mandamentos e alguma outra coisa a mais, formavam um monumento separado nas proximidades do altar, lembrando constantemente os israelitas dos privilégios e deveres daquele altar e daquela representação que apontava para a aliança. Olha que interessante. E aqui o autor termina a lição da terça dizendo que Josué, que é o correspondente hebraico de Jesus, do Novo Testamento, tinha, entre outras coisas, o propósito, Jesus, né? Ele dizia, eu não vim para eliminar a lei, não vim para abolir a lei, eu vim para confirmar. O grande propósito de Cristo foi sempre chamar a atenção para o valor espiritual da lei e como a obediência à lei do Senhor representava a comunhão com Deus. Jesus se empenhou nisto. E Josué, como um tipo, uma ilustração, uma representação, um símbolo de Jesus, com esta atitude, erigindo um altar e escrevendo as leis em outras pedras caiadas, ele estava
proclamando diante de todo o povo a importância da obediência à lei do Senhor. Sabe, irmãos, aqui cabe uma reflexão para nós. Nós pregamos nítida e claramente aquilo que o Evangelho nos apresenta, que salvação unicamente pela graça, pelo sangue de Cristo. Não há nada que o ser humano possa fazer ou deixar de fazer para receber a salvação. A única coisa que o ser humano faz é exercer o seu livre-arbítrio para aceitar ou não a salvação, e até isto é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O ser humano, ele só faz aceitar ou rejeitar. Então não há aqui nenhuma implicância de salvação pelas obras ou pela obediência, mas a obediência torna-se um símbolo, um resultado da presença da graça de Cristo na nossa vida, no nosso coração. Muito importante que nós compreendamos isso, que a presença do amor de Deus em nós e deste amor que nós respondemos ao nosso Deus se manifesta no reconhecimento da soberania de Deus, mostrado a Ele por nossa obediência. E este grande amor de Deus presente em nosso coração se manifesta nos relacionamentos que nós praticamos com o nosso próximo. Então, irmãos, é muito importante que nós tenhamos isso muito claro no nosso coração e que a nossa vida seja uma vida de obediência, não para obter favor de Deus, não para alcançar a salvação, mas como uma demonstração do grande amor de Deus presente em nossa vida, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta, onde vamos considerar um desdobramento mais desta lição da terça-feira. A lição traz como título escrito em pedras, e vai aqui aparecer a figura de um monte, o Monte Ebal, que é mencionado, de acordo com o Dr. Barna, foi outro aprendizado que eu tive aqui, apenas em 2 livros da Bíblia, Deuteronômio e Josué. Juntamente, ele aparece nessas vezes junto com o Monte Gerizim, para ilustrar as bênçãos e as maldições da aliança, porque elas deveriam ser proferidas exatamente ali. Mais especificamente, as maldições seriam proferidas a partir do Monte Ebal e as bênçãos a partir do Monte Gerizim. Lá os israelitas deveriam ficar em pé ao lado da arca, ambos os lados, na presença de sacerdotes. Um grupo ficava em frente ao Monte Ebal e o outro em frente ao Monte Gerizim. Com isso, eles estavam fazendo uma representação simbólica das duas maneiras possíveis de se relacionar com a aliança. Se houvesse obediência, lealdade, receberiam bênçãos e muitas bênçãos, bênçãos muito especiais. Se eles desobedecessem, quebrassem a aliança e fossem para a desobediência, eles arcariam com as consequências e experimentariam a dor e a tristeza de viverem uma vida separados de Deus. Os sacrifícios oferecidos nesse local apontavam certamente para Jesus, que tomou sobre si as maldições da aliança, para que todos os que crescem nele pudessem desfrutar destas bênçãos maravilhosas. Que pensamento lindo, que aplicação maravilhosa, que Antigo Testamento precioso. E ainda algumas pessoas insistem em dizer que o Antigo Testamento não oferece nada sobre a graça de Deus, só veio um Deus vingativo, um Deus irado. Como? Em todo esse simbolismo, nós vemos um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus que se preocupa em estar no meio do seu povo. Por isso que ele proclamou de forma tão aberta, tão clara, tão explícita, quais seriam os resultados de uma vida em harmonia com ele e quais seriam os resultados de uma vida em que a aliança fosse quebrada. Nós hoje precisamos pensar em nós também. Hoje nós não vivemos mais numa teocracia. Mas todas as vezes que nós quebramos os mandamentos de Deus, que nós desobedecemos esses princípios maravilhosos que Deus deixou como um muro de proteção para o seu povo, para a família, para os nossos filhos, nós experimentamos consequências muito tristes, muito tenebrosas. Meu apelo, irmãos, meu desejo, a minha oração por mim, pela minha casa, por vocês, é que nós possamos viver uma vida de obediência aos princípios do Senhor, mas uma vida de obediência com as motivações corretas, não para agradar a Deus, não para buscar o favor de Deus, mas como uma gratidão por tudo aquilo que Deus
fez e continua fazendo por nós, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a quinta-feira, ansiando por sua presença. E aqui vamos recordar quando Josué encontrou um local para que a tenda da congregação, o tabernáculo, fosse montado num lugar específico, onde ele permaneceria por 300 anos. 300 anos. E que lugar foi esse? Aqui nos diz Siló. Siló. Procurando o comentário bíblico adventista na página 266, perdão, irmãos, isso, 266 do volume 2, nós entendemos, pelo que nos disse aqui, pelo que nos afirma o comentário bíblico, que a cidade de Siquém, muito possivelmente, recebeu ali a tenda da congregação, o tabernáculo, a esse lugar que foi chamado de Siló. Siló quer dizer lugar de descanso. Olha que interessante. Então foi chamado de Siló porque a tenda da congregação, depois de peregrinar 40 anos, teria também o seu lugar de descanso. Por que foi escolhido essa cidade? Essa cidade ficava nos domínios da tribo de Efraim, exatamente por ser um lugar central e por ser da tribo de Efraim, pelo menos naquele início, enquanto Josué ainda estava vivo, era um lugar de fácil acesso para o líder do povo de Deus quando ele necessitasse consultar o Senhor, Urim e Tumim, por meio dos sacerdotes. E de forma interessante, este local ele estava próximo também ao Monte Ebal e ao Monte Gerizim, e de certa forma ele estava protegido, e a formação rochosa desses dois montes formavam também um certo isolamento de proteção. Olha que interessante. Nada acontece por acaso. O estabelecimento do santuário, que Deus chamou de meu tabernáculo, representa o cumprimento da promessa do Senhor viver no meio do seu povo. E revela o tema central do livro de Josué, que é a presença de Deus no meio de Israel, que tornou possível a posse da terra prometida. Essa era uma lembrança. A presença de Deus seria uma fonte contínua de bênçãos para Israel e por meio deles e a partir deles para toda a terra. A presença do santuário, da tenda da congregação e mais tarde do templo em Jerusalém deveria ajudar o povo a reconhecer continuamente a presença de Deus entre eles e o seu dever de cumprir a aliança. Olha que pensamento interessante. A tenda da congregação, depois o templo, era um alerta, era um sinal da contínua presença de Deus. Os sacrifícios da manhã, 9 horas da tarde, às 3 da tarde, então havia sempre uma fumaça saindo ali do altar do holocausto, uma lembrança que podia ser vista a certa distância, uma lembrança de que o cordeiro da substituição estava sendo imolado e sacrificado. E algumas vezes por ano os israelitas eram convidados para a celebração das grandes festas, onde estava ali a tenda da congregação, e ali eles podiam sentir mais uma vez a presença de Deus e renovar a sua fidelidade, a sua lealdade. Há uma coisa interessante, irmãos, que a lição nos trouxe aqui, que a menção aqui ao santuário não deveria ser surpresa. Então nós vimos rapidamente aqui a circuncisão, a Páscoa, vimos o altar e vimos a escrita da lei de Deus em pedras separadas, e agora a menção à tenda da congregação, que vai aparecer no capítulo 18, eu esqueci de mencionar, versos 1 e 2. Mas a menção não deveria ser surpresa para nós, pois esse tema já estava presente ao longo da narrativa de Josué por meio da Arca da Aliança, que vai na travessia do rio, nas voltas dadas em torno de Jericó. Ao colocar então a arca no seu lugar de descanso, numa área central, tendo aqui como foco, capítulo 18, a distribuição, a repartição do território, Josué mais uma vez demonstrou que toda a vida de Israel girava em torno do santuário, a base terrena do Deus de Israel, o Deus Javé. Irmãos, e aqui vem a aplicação para nós. Como cristãos que vivemos no antitípico
dia da expiação, é essencial que nós mantenhamos o nosso olhar fixo no santuário celestial, enquanto enfrentamos os gigantes modernos ou pós-modernos que desafiam a nossa fé. Olhar para o santuário celestial, onde está o Senhor Jesus, conduzindo um juízo, intercedendo por nós, que esta lembrança possa aquecer o nosso coração. Temos um intercessor, um único mediador entre Deus e os homens, diante do nosso Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que ao olharmos para o futuro, nós possamos relembrar de que esse mesmo Cristo que se fez presente na vida e nas peregrinações do povo de Israel, é este mesmo Cristo que promete seguir conosco até a consumação dos séculos, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos para a lição da sexta-feira, o estudo adicional. Eu vou pedir para a produção, há 2 parágrafos de Ellen White, eu vou pedir para que a produção coloque o Patriarcas e Profetas, página 437, que diz assim: segundo as instruções dadas por Moisés, um monumento de grandes pedras foi construído no Monte Ebal. Sobre essas pedras, previamente preparadas por uma cobertura de argamassa, foi inscrita a lei, e não somente os 10 preceitos ou as 10 palavras proferidos no Sinai e gravados em tábuas de pedra, mas também as leis comunicadas a Moisés e escritas por ele num livro. Ao lado desse monumento foi construído um altar de pedras não lavradas, sobre o qual foram oferecidos sacrifícios ao Senhor. O fato de o altar ter sido construído no Monte Ebal, sobre o qual fora posta a maldição, ou as maldições haviam sido proferidas, foi significativo, dando a entender que por causa da transgressão da lei de Deus, Israel merecia receber uma justiça, com justiça a sua ira, e eles a teriam sofrido imediatamente, não fosse pela expiação de Cristo, representada pelo altar de sacrifício. Olha que como Ellen White ampliou um pouquinho mais aqui a nossa compreensão. Que coisa linda a manifestação moderna do dom profético, o espírito de profecia. 3 perguntas foram deixadas para consideração e eu creio que temos tempo para as 3. Primeira, o que é buscar o reino de Deus? Verso para memorizar. Como isso influencia a nossa vida. 2, por que é fácil esquecer o Senhor em meio à correria do dia a dia? Quais soluções podem ser propostas? Um culto diário, irmãos, no amanhecer do dia, no encerramento do dia, cerimônias da ceia do Senhor, a celebração de cada sábado, o pôr do sol, olha quanta coisa. Terceira pergunta, a certeza de que Jesus intercede por nós no santuário celestial, Hebreus 7:25, pode se tornar uma fonte de esperança e forças diárias, certamente mencionado na lição da quinta-feira. Essa verdade é significativa hoje, para nós, muito significativa. Ai, queridos irmãos, que bênção! Chegamos ao final da lição 7. Só gratidão a Deus. Eu convido você para uma palavra de oração. Ó Deus, Pai querido, Senhor, Criador dos céus e da terra, nosso mantenedor, nosso Redentor, graças te damos por esses momentos especiais que desfrutamos em harmonia com a Tua Palavra, em comunhão contigo e harmonia com a Tua Palavra, estudando e meditando neste livro precioso na forma da lição da Escola Sabatina. Abençoa este povo espalhado ao redor do mundo, derrama as Tuas bênçãos sobre ele e dispõe-nos, Senhor, para uma vida santa, justa e piedosa, de obediência e conformidade com os Teus preceitos, na certeza do nosso intercessor que clama por nós, intercede por nós, hoje e sempre o fazemos em nome desse Cristo maravilhoso, nosso Senhor. Amém. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.